Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos na presença do Senhor. E hoje, estudando o capítulo 31 de Números. Aqui, meus irmãos, nós temos uma das mais importantes batalhas de Israel. Essa batalha tem um significado muito, mas muito especial, por uma razão extremamente simples. Deus chama Moisés e determina, olha, agora chegou o momento de os midianitas pagarem por todo o mal que fizeram a Israel. Todo o mal que fizeram a Israel. E nós sabemos que apesar do povo ter errado naquele problema lá em Baal Peor, inclusive nosso amado irmão Diácono, nosso querido irmão Tiago, né? Ele nos ajudou muito num discernimento muito bonito e muito esclarecedor de toda essa parte, né? Ali em Baal Peor, quase que Israel foi exterminado por causa de sua desobediência. E os midianitas, com auxílio muito estratégico de Balaão, quase conseguiram isso. Mas chegou um momento e é óbvio, com Deus não se brinca, né? Chegou um momento em que simplesmente os midianitas pagariam por tudo aquilo que fizeram incorretamente contra o povo de Deus, ao seguirem um terrível conselho de Balaão. E aí é óbvio que aqueles que simplesmente pensavam que poderiam ter destruído a Israel e naquele momento tiveram quase que uma rápida vitória, né? Poderíamos dizer assim, chegou o momento do grande confronto. Chegou o momento do grande confronto e esta batalha tem este significado especial e simplesmente se ter em mente que ninguém pode brincar com o povo do Senhor, né? Ninguém está imune toda vez que toca no povo do Senhor, né? E o Senhor se levanta e não raras vezes na história se utiliza do seu próprio povo como manifestação de sua justa ira e, mais ainda, do seu juízo, que quando se manifesta de forma absolutamente forte, ninguém consegue resistir. E Midian literalmente se encontrou com Deus. Essa guerra ela é fundamental porque, em segundo lugar, ela é uma batalha de um ensaio geral que Israel ia ter em relação a todas as batalhas que encontraria na terra de Canaã, tá? Que encontraria na terra de Canaã. Então, essa batalha seria símbolo da mão de Deus poderosa, punindo todos aqueles povos por viverem distante dele, por simplesmente optarem por uma vida tão devastadoramente ligada ao pecado, tão terrivelmente ligada à idolatria, tão maldosamente terrível para com o próximo, que simplesmente chegou o momento de todos eles se encontrarem com Deus. Deus já havia dito ao grande patriarca Abraão que no momento em que ele estava vivendo ali, a medida da maldade daqueles povos não tinha ainda chegado aos céus, a ponto de Deus ter que puni-los. E eu quero lhe lembrar algo extremamente simples. Deus não tem prazer nenhum em punir ninguém, tá? Muito ao contrário. Deus, ele traz sua palavra. Deus, ele traz a possibilidade do arrependimento. Deus sempre traz a possibilidade da mudança de vida. Mas, infelizmente, quando o ser humano
resolve viver de forma absolutamente alheia e distante de Deus, ele próprio está se condenando. Não porque Deus seria mal por natureza, mas porque em Deus existe toda a bondade. E a vida que se distancia de Deus faz uma opção pela maldade. Então você pode imaginar como era literalmente a vida de cada um destes povos que habitavam ali em Canaã, e não faltou a eles quem anunciasse o Deus único e verdadeiro, que atua com justiça, com graça e com misericórdia. Abraão rodeou a terra inteira. Não foi só, meus irmãos, para literalmente verificar a terra que Deus daria aos seus herdeiros. Ele anda a terra inteira e onde ele anda, ele ergue um altar. Ele tem contato com Deus. Todos veem a forma diferente de vida daquele homem. Mas ninguém quer literalmente se aproximar de Abraão e do Deus de Abraão. Né? A mesma coisa Isaac. A mesma coisa Jacó. Não faltou bom testemunho. E olha que na terra, na própria terra, já haviam povos que serviam a Deus. Veja bem, o nosso querido Melquisedeque, que é literalmente alguém que viveu exatamente na época de Abraão e que é um tipo de Cristo, mas foi um homem que existiu a quem Abraão reconheceu autoridade e deu dízimos a ele. Melquisedeque, meu amado irmão, de forma simples, tranquila, direta e objetiva, era sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão reconheceu isso. Você tinha, sim, gente que não tinha ainda se perdido completamente naquela terra. E era rei de Salém, né? Era rei de Salém. Mas o tempo foi passando. E os poucos bons exemplos de gente que vai vivendo na presença do Senhor foram se acabando. E, naturalmente, aqueles homens foram se afastando de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, irmãos, trevas nos aguardam. Malignidade para o nosso coração está absolutamente e irrestritamente depositada. Quando nos afastamos de Deus, literalmente o Senhor se afasta. E aí toda sorte de influências malignas são absolutamente avassaladoras. Se a palavra do Senhor diz que perto está o Senhor, daqueles que o invocam em espírito e em verdade, amados irmãos, longe estará o Senhor daqueles que nem sequer pensam em seu nome. Então é óbvio que aqueles povos resolveram viver vidas absolutamente longe, mas longe, muito longe da presença de Deus. E nenhum deles tinha desculpa para viver uma vida longe da presença de Deus. Sabe por quê? Porque depois do dilúvio, você tem você tem literalmente Noé com 3 filhos. E os 3 conheciam os caminhos do Senhor. Os 3 sabiam e viram quão justo foi seu pai Noé. Agora, se de repente após eles você tem filhos servindo a Deus, seguindo a tradição do grande patriarca, né? Grande patriarca, ou filhos se afastando e netos servindo a Deus, ou netos se afastando, infelizmente, amados irmãos, isso acontece. E aquele que está perto do Senhor terá do Senhor sua bênção. Aquele que longe está do Senhor terá do Senhor literalmente maldição. E Deus foi justo com todos esses povos que agora vão ser expulsos da terra. Deus foi absolutamente justo. Ele não se precipitou. Ele poderia, na época de Abraão, ter dado toda aquela terra para Abraão, expulsando a todos. Mas não. Ele pacientemente aguarda. Ele aguarda que todos esses povos vivam em suas maldades de tal forma que a sua ira possa se manifestar.
e ela vai vir com mão forte por intermédio dos seus filhos, os amados israelitas. Agora, nós temos que compreender que Deus sempre dá oportunidades. Eu não sei quantas oportunidades ele deu literalmente a todos esses povos. Todos esses povos, a começar pelos midianitas, que literalmente foram os primeiros a serem exterminados. Mas eu sei que Deus é Deus de oportunidades. Você não pode olhar para um texto como esse e ver somente o lado maligno de Deus. Aqui você tem um Deus que está agindo, depois de simplesmente aguardar por mais de 400 anos. Porque 400 anos só foi o tempo que esse povo passou como escravo no Egito, os israelitas. Então, veja a paciência de Deus, literalmente aguardando mais de 400 anos a maldade desses povos subir até o céu para aí sim puni-los. Acaso, será que não faltou testemunho no meio deles? Acaso o Senhor viria com uma punição sem antes adverti-los, dar-lhes a noção do que estaria acontecendo? Irmãos, não há registro, mas eu creio piamente que Deus deu oportunidade para todos esses povos de conhecê-los, e eles se recusaram a isso. Pode crer. E eu tiro essa conclusão em razão de Nínive, né? Veja, Nínive, Deus avisou por intermédio de Jonas que seria absolutamente destruída, né? E Jonas não queria ir porque, ao conhecer o caráter de Deus, ele diz lá na frente, lá no final do livro, ele diz: eu sabia que o Senhor é bom, que o Senhor iria perdoar, que o Senhor ia ter misericórdia. Eu sabia que isso ia acontecer. E aí, olha aí, não destruiu. E Jonas saiu revoltadíssimo. Né? O livro termina com um profeta revoltado em razão da misericórdia de Deus. Irmãos, quando você lê o contexto histórico do que está ali em Nínive, se Deus teve misericórdia de um povo tão maligno como os ninivitas, creia, oportunidades foram dadas para todos esses povos em Canaã e eles não aproveitaram. Não está registrado, mas nós podemos ver isto da natureza e do caráter de Deus. Deus não é aquele que simplesmente pune por punir, arrebenta por arrebentar. E entendeu? Meu amado irmão, o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que ele envia seu Filho para nos tirar do inferno. E olha que eu e você merecíamos o inferno. Então eu te desafio a ler Números capítulo 31 com uma outra visão. Com a visão daquele Senhor Deus que deu a midianitas em algum momento da história oportunidades 1000 para simplesmente viverem com ele e que se afastaram da presença de Deus, nada quiseram e o pior, quando puderam arrebentar aqueles que já eram reconhecidos como povo de Deus, o fizeram. Então aqui está literalmente uma batalha que é importantíssima e que simplesmente se traduz na mão de Deus sobre todos aqueles que não desejam viver em sua presença. E daí é óbvio, daí existe sim agora a possibilidade de entendermos porque literalmente Deus determinou um morticínio completo e absoluto, tá? Porque houve aqui o seguinte detalhe. Primeiro, Moisés escolhe 1000 de cada tribo. Bastava só 1000 de cada tribo para literalmente fazer o serviço, tá? Segundo lugar, esses 1000 eles têm comandantes de 100, de milhares, é um exército organizado.
Aqui não diz que, pelo menos não achei no texto, que Josué estava à frente de absolutamente todas as coisas, mas aqui diz que foram. E quando foram e literalmente retornaram sem cumprir de forma correta a palavra de Deus, né? Por quê? Por uma razão simples. Simplesmente eles voltaram com o amontoado completo de despojos da guerra, o que é um direito. Naquela época, quem vencia uma batalha tinha o direito de ficar com os bens, né? E tinha o direito de ficar com aqueles que estavam vivos como escravos, né? E aí o que acontece? Só que Deus não tinha determinado isso. A ordem, literalmente a ordem de Deus era, versículo 3, falou, pois, Moisés ao povo, armem-se de vós, alguns de vós, para a guerra e saiam contra os midianitas, tá? E olha que interessante, literalmente, o que Deus desejava era que eles literalmente, acabassem com todos aqueles midianitas que ali estavam. E quando você abre o versículo 7, que diz, e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara, e mataram todos os homens, né? Diz o versículo 8, mataram também, além dos que haviam sido mortos, os reis, a Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas, e também Balaão mataram à espada. E aí vem o versículo 9 com a desobediência. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Olha que interessante. Aí, quando Moisés vê que simplesmente eles voltam trazendo vivas todas as mulheres que fizeram eles pecarem, Moisés quase morre do coração. Versículo 14, versículo 15, Moisés vem direto e arrebenta, e Moisés diz... ele chama, obviamente, os oficiais, os capitães de milhares, os capitães de centena, que vinham do serviço de guerra, e Moisés diz, vocês enlouqueceram, versículo 15, vocês deixaram viver as mulheres, e ainda explicou, foram essas mulheres que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso que houve aquela praga no meio da congregação. Quer dizer, é mais ou menos assim, vocês perderam a cabeça, né? Vocês trazem para dentro de Israel simplesmente o que quase destruiu Israel. Vocês não têm juízo, não. E aí vem a ordem de Moisés. Passa a faca. Mata isso aí. Deixa isso lá. Já tinha que matar lá. Tá? E, por gentileza, pelo amor de Deus, nunca mais repitam isso. Ou seja, não obedeçam a Deus de forma limitada. Sabe, irmãos, e é interessante porque quando você raciocina, você faz um raciocínio simples do que aqui está aquilo que mais acontece na nossa vida espiritual. É aquela velha história de simplesmente viver pela metade, de simplesmente obedecer pela metade, de simplesmente não se entregar completamente a Deus, não cumprir completamente a obra de Deus e não cumprir completamente tudo aquilo que o Senhor determinou, mas aquela vida mesquinha,
mesquinha, maldosa, pequena, de obedecer pela metade a Deus. Irmãos, obedecer pela metade é desobediência. É desobediência. E o pior, eles não têm noção. Engraçado o texto, né? Eles olham para as mulheres, eles têm piedade, e eles não têm noção de quem essas mulheres são, do que elas podiam de novo fazer e acarretar. E acarretar. Ah, mas pastor, mas eram só mulheres, né, pastor? Só mulheres? Isso aqui era envolvida com feitiçaria, irmãos. Isso aqui era envolvida com demônios. Todas essas mulheres eram envolvidas com práticas sexuais abomináveis das idolatrias. E esse tipo de gente, obviamente, no meio de Israel, viriam para ser escravas? Não, elas viriam para arrebentar o povo. Elas viriam para trazer problemas mil no meio de Israel. E é interessante que versículo 14, Moisés se indignou, foi grandemente, e ele chamou os oficiais do exército, e aí, como o populacho diz, né, os meninos dizem, pagou aquele sapo, né? Mas simplesmente deve ter esculachado. Mas como é que vocês são líderes e vocês deixam literalmente isso acontecer? Está trazendo maldade para dentro do povo, está trazendo pecado para dentro do povo, está trazendo brincadeira para dentro do povo, está trazendo perniciosidade para dentro do povo, está trazendo imoralidade para dentro do povo. Meu Deus do céu, vocês não têm juízo não? Deus não mandou matar? Mata, era para matar. Era para matar. Chegou o momento deles se encontrarem com Deus, é a mão de Deus. E aí saiu uma ordem que foi terrível. E Moisés disse, ninguém vai entrar aqui não, vocês estão fora do arraial, fica aí fora. Agora vai e mata, passa a navalha em todas essas mulheres. Todo homem que restou, mesmo sendo criança, e literalmente, vocês podem deixar viver somente as meninas crianças, né? Aquelas que não deitaram com homem algum, aquelas que ainda não conhecem a maldade de toda as mulheres adultas que se envolviam com espíritos malignos, com prostituição, com idolatria. E essa deixar e viver, porque pelo menos, talvez com a convivência no meio de vocês, como servas de vocês, passem a conhecer o Deus Altíssimo. Mas o resto não tem conserto. Deus mandou acabar e é para acabar. É para acabar. Sabe, um texto como esse me faz refletir no seguinte. Em primeiro lugar, nós líderes, eu estou falando com você, pai de família. Estou falando com você, mãe de família. O que a gente anda permitindo entrar dentro de casa? A gente anda permitindo entrar prostituição? A gente anda permitindo entrar maldade? A gente anda permitindo entrar lascívia? A gente anda permitindo entrar que tipo de pecado dentro de casa? Qual é o pecadinho que a gente tem passado a mão na cabeça e está permitindo entrar? Um texto como esse diz para cada um de nós que nós somos responsáveis por todo um conjunto de pessoas que Deus nos deu, e você como pai, você como mãe, você tem que lutar contra o pecado, contra a desobediência, contra a maldade, contra a lascívia, a glutonaria, contra tudo que Deus detesta. E literalmente, com o pecado não se negocia. Com o pecado não se negocia. Pecado a gente mata, a gente esquarteja, a gente joga fora. Eu não estou te induzindo a matar ninguém, nem esquartejar ninguém. A frase aqui é absolutamente o quê? Você sabe, é conotativa, tá? Você sabe perfeitamente o que eu estou falando, tá?
Então não interprete errado, não. O que eu estou te falando é exatamente isso, você está entendendo. Pecado a gente não deixa crescer, a gente não alimenta, a gente não abraça, a gente não cheira, a gente não está do lado, não. Pecado a gente elimina e a gente acaba e a gente corta do zero. Pecado a gente corta do zero. Com o pecado não pode ter espaço, não pode ter misericórdia. Elimine da sua casa, meu amado irmão, minha amada irmã, tudo aquilo que desagrada a Deus e acabe com tudo que é sinônimo de pecado. Esse é o primeiro fato. Acabe com tudo que é sinônimo de pecado. Tá ok? Não faça como os israelitas. Pastor, mas é tão difícil, né? Sim, por isso que é uma batalha, por isso que é uma guerra, né? Literalmente, ninguém deixa a pornografia rapidamente. Literalmente, ninguém deixa de mentir do dia para a noite. Literalmente, ninguém deixa de roubar, de enganar do dia para a noite. Meu irmão, é uma luta, é uma batalha. Você tem que se posicionar. Você tem que ir em frente, você tem que lutar, você tem que dizer: o Senhor está comigo, sai para lá, o Senhor está comigo. E não é acalentar, não, é acabar mesmo, é acabar com isso, acabar com qualquer tipo de transgressão, porque não há de maneira alguma meia obediência, não existe. Ou obedecemos no completo, ou não obedecemos. Tá? Ninguém tem que deixar viver o pecado, mortificando o pecado. Tá? Pecado a gente não acalenta, a gente foge, a gente corre, a gente acaba, a gente deixa, a gente literalmente despreza. E é óbvio que se você não tem forças, peça ao Senhor. O Senhor vai te dar forças. O Senhor vai te dar forças. E, se for necessário, Deus levantará na sua vida um Moisés. Se você não teve condições de obedecer completamente, se você só foi até a metade na obediência, o Senhor vai levantar na tua vida o Moisés e ele vai te ajudar literalmente a acabar com os resquícios de pecado que há em sua vida. Literalmente. Agora, aceite a palavra do Senhor, entenda a palavra do Senhor, compreenda a palavra do Senhor e viva à luz da palavra do Senhor. Tá ok? Então, muito cuidado. Tome muito cuidado. E eu quero agradecer profundamente o fato de você ter estado comigo. Já vai para 28 minutos, né? E que Deus te abençoe, que Deus te faça pensar e refletir, para que você não caia no erro dos mesmos generais e capitães do exército de Israel que cometeram esse erro, de tentar trazer o pecado, tadinho, que não parecia tão ofensivo para dentro de Israel. Meu Deus do céu, meu Pai eterno, que o Senhor te dê graça, misericórdia de largar tudo aquilo que não está na presença de Deus e viver para o nosso Senhor, sempre com um olho fixo nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Aqui, Pastor Gideon Júnior. Muito obrigado pelo momento em que estamos juntos. Muito obrigado pela alegria de compartilharmos a palavra do Senhor. Muito obrigado, minha querida pastora presidente Loide Ramos, pela confiança. Meu amado ministério, pela confiança. Senhor, abençoe a todos. E amanhã continuaremos o livro de Números. Portanto, a paz do Senhor para todos vós.